Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana o Henry Bugalho gravou um vídeo muito legal lá no canal dele, falando um pouquinho sobre o processo de impeachment do Trump e também falando alguns aspectos muito interessantes a respeito da verdade. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, dá um pause, corre lá, assiste aquele vídeo primeiro, porque nós vamos fazer uma espécie de vídeo complementação. Na verdade eu vou só complementar, o Henry sempre termina os vídeos dele perguntando, né, o que a gente acha sobre esse tema, e eu resolvi que eu ia gravar um vídeo para falar o que eu penso sobre esse tema e também complementando algumas informações de como a verdade ela é importante para o mundo jurídico. Então assiste lá se você não assistiu. Se você já assistiu, vamos nessa aí falar sobre isso depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretos de Direito e hoje eu tô fazendo um vídeo bem diferente do habitual. Tô até mudando um pouco o meu tom, tô falando um pouco menos afobado do que eu costumo falar. Aliás, às vezes eu acho que eu ainda não encontrei o tom certo de como passar as informações de uma maneira mais adequada para vocês, então qualquer feedback aí sempre é muito bem-vindo. Mas sem muita enrolação, então vamos direto ao tema. Nesse vídeo, o Henry trouxe algumas questões muito interessantes a respeito da verdade. Ele trabalhou com a verdade tanto na faculdade, como é um tema de objeto de estudo constante dele, e é um tema também que eu acho muito interessante dentro do campo da filosofia. É óbvio que eu não sei nem 1% do que ele sabe sobre a questão da verdade dentro do campo da filosofia, mas algumas coisinhas a gente pode falar aqui que são muito interessantes para o mundo jurídico. Em determinado momento do vídeo, o Henry fala que não existe talvez um conceito de verdade que seja absoluto, né? Que talvez não seja possível alcançar a verdade de uma forma com 100% de precisão, talvez a verdade seja um conceito construído historicamente dentro de um contexto. E isso é muito interessante, né? Porque vem dentro da escola de Hegel, acho que se eu não me engano começa com Hegel, mas eu sei que Foucault e principalmente um filósofo alemão chamado Walter, né? Em alemão é Walter Benjamin, se eu não me engano, fala muito essa questão de como a verdade ela pode ser construída dentro de um contexto histórico, e a verdade ela é muito importante para o direito. Embora as pessoas tenham aí uma ideia de que o direito talvez seja um conjunto de normas abstratas que regulam a nossa vida, isso não está errado, existe também a aplicação desse direito por parte das autoridades estatais. E como nós sabemos, quase sempre a gente busca o direito, ou busca garantir nossos direitos por meio dos processos e das ações judiciais. Então quando a gente tem um conflito com alguma pessoa, seja por qualquer fato, seja por um crime que a gente cometeu ou por alguma coisa que, por exemplo, um carro que eu comprei e a pessoa não entregou, a gente vai buscar o poder judiciário para que esse poder judiciário venha e exerça aquilo que a gente chama de jurisdição, que é o poder de decidir no lugar daquelas partes que estão em conflito e dizer quem tem a razão. E isso a gente faz por meio de um processo. O processo, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta que o juiz vai usar para decidir quem tem razão, apurando duas situações diferentes. Uma, os fatos, e outra, o direito, ou seja, a norma que vai incidir sobre aqueles fatos. Então o conceito de verdade ela é muito importante para o direito, porque quando a gente está falando de um fato, a gente está falando de reconstruir alguma coisa que aconteceu, de você alegar e provar, e aí que entra a questão das provas, que algo aconteceu de determinada forma. Quando alguém, por exemplo, mata alguém, ou quando, por exemplo, alguém furtou alguma casa, algum carro, ou qualquer situação criminosa, você precisa provar primeiro que aquele fato aconteceu e que aquela pessoa foi autora daquele fato. Então você tem que trabalhar muito esse conceito de reprodução de algo que aconteceu. E você precisa encontrar o quê? Uma verdade. Você vai alegar uma coisa, por exemplo, o Ministério Público que entra com a ação, o promotor entra com a ação, ele vai alegar uma questão, por exemplo, fulano de tal matou Beltrano. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa provar, ou seja, ele precisa mostrar que aquela alegação é verdadeira. Uma vez que isso tenha acontecido, aí nós vamos para a segunda parte do processo, que é a aplicação da norma jurídica. Por exemplo, esse fato que ele cometeu é o quê? É homicídio. Quanto é a pena e tal. E outra situação, por exemplo, a pessoa matou, mas isso foi há 25 anos atrás, então você tem ali a questão do fato que pode ser provado ou pode não ser provado, mas a norma que vai incidir depois, existe algo chamado prescrição, por uma regra do direito, tanto faz o que foi apurado como fato, se é verdadeiro ou falso, e é nessa questão que existem o que as pessoas chamam de diversas brechas do direito, né? Muitas vezes você prova um fato, por exemplo, uma questão de consumidor, por exemplo, você comprou, não gostou do produto e quer devolver depois de 20 dias, e você já começou a usar aquele produto. O fato é esse, ninguém está discutindo o fato, nem a empresa não, mas nós vamos discutir juridicamente se esse fato é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor ou não. Se a pessoa tinha um prazo de 7 dias, se a pessoa pode devolver depois de 30. Eu acho que deu para mais ou menos entender, né? Nós sempre temos então uma situação fática, que depende de provas, e uma situação jurídica. E isso é muito importante porque tem a ver com a verdade que nós estamos falando, que quando você está provando um fato, então você precisa reproduzir aquele fato que aconteceu. Por exemplo,
aconteceu esse fato aqui em determinado lugar. Então eu preciso reproduzir depois lá no processo, digamos que tem um processo, né, os autos, né, que é um livrinho. Então tá aqui o livrinho e eu preciso reproduzir no processo aquilo ali. Então, com as provas, com as testemunhas, a gente vai chegar lá e vai reproduzir. Então, o que aconteceu foi mais ou menos isso aqui. E depois entra a questão do direito. É uma estrela? É uma estrela. Mas tem 5 pontas, aqui tem 6 pontas, e aí entra as nuances do direito. O que é muito importante essa questão do direito é que no Brasil, quando um juiz vai decidir se essa estrela, por exemplo, é um fato que vai condenar ou absolver alguém, ele precisa fundamentar. E quando ele precisa fundamentar, ele precisa explicar os fatos, se os fatos aconteceram, por que ele acha que aqueles fatos aconteceram, ou seja, quais provas foram construídas no processo que ele pode alegar e ter certeza de que aquele fato aconteceu, e depois ele vai precisar fundamentar com as normas do direito, artigo tal, do código tal, Constituição, Código Penal, Código Civil, do porquê que ele está tomando aquela decisão. Isso acontece muito no Brasil. E a gente fala que quem ganha uma ação é quem tem o mérito da ação, é quem contou a verdade no processo e provou essa verdade. Basicamente, um processo é contar uma história e o juiz vai ter que dizer quem é que está contando a verdade, mas ele vai precisar fundamentar por quê. Só que nem todos os sistemas jurídicos e nem dentro do Brasil todas as decisões acontecem desse jeito. Nos Estados Unidos e nos países de common law, é muito mais comum nós termos aqueles tribunais onde são jurados que vão dizer se uma pessoa é culpada ou inocente. E essas decisões, elas são tomadas geralmente num corpo, 7, 11 pessoas, dependendo de cada situação, e essas pessoas só vão dizer culpado ou inocente. E o que esse fato jurídico reflete em termos filosóficos da verdade? Que muitas vezes, principalmente no common law, se admite a verdade como algo consensual. Se é um consenso daquela turma, se todo mundo pensa que aquilo aconteceu, então é porque aquilo aconteceu e o juiz vai decidir daquele jeito. O que é muito diferente do Brasil. No Brasil, você precisa o quê? Fundamentar e dizer o porquê que você acha que aquilo é daquele jeito. Só que no Brasil, algumas situações se aplicam essa mesma regra da verdade consensual. Os crimes contra a vida, por exemplo, que vão a tribunal de júri, são 7 jurados que vão dizer se a pessoa é culpada ou inocente sem precisar fundamentar. E olha só que interessante, muitas pessoas já devem ter ouvido falar na expressão a soberania do tribunal do júri, de que a decisão do tribunal do júri ela é soberana, que ela não pode ser recorrida, e de fato, com raras exceções, essas decisões de tribunal do júri, elas não podem ser apeladas porque você não tem como contra-argumentar algo que a pessoa não precisa fundamentar. Os jurados, eles precisam votar só de acordo com a sua consciência. E como que você vai recorrer da decisão da consciência de alguém? Só que isso não acontece só nos tribunais do júri no Brasil. O processo de impeachment, por exemplo, votado tanto para ser iniciado lá na Câmara dos Deputados, quanto a sua decisão final lá no Senado Federal, é um processo da mesma natureza. Ele é um processo em que a verdade é construída por meio de um consenso, independente de haver essa compatibilidade ou não. Digamos que você tem lá um fato que é uma bola, e no Congresso todo mundo diz, se for um quadrado, é impeachment. E agora as pessoas vão ter que decidir. O que aconteceu? É quadrado. Como que você vai recorrer de uma decisão dessa, em que as pessoas têm a grande liberdade de votar de acordo com a sua própria consciência, se você não tem como contra-argumentar isso? Não estou dizendo que é ilegal. Ele é legal, por exemplo, o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma, ele nem entra muito nessa questão, porque o impeachment da Dilma, ele entraria nessa segunda questão que a gente falou do direito. Você tem lá o fato, por exemplo, pedalada fiscal, é esse triângulo. Aí nós vamos apurar, aconteceu esse triângulo? Aconteceu esse triângulo. Só que esse triângulo, que é a pedalada fiscal, ele é considerado um crime de responsabilidade? Aí é que entram as nuances do direito e aí que entra uma discussão muito séria se aquilo é ou não é crime de responsabilidade fiscal. O fato, ele é incontroverso, então o fato ali, ele é verdadeiro. Então o impeachment da Dilma não é um bom exemplo para a gente trabalhar isso. Eu não sei como é que é a questão do processo de impeachment lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que essas decisões que buscam a verdade com base no consenso,
eles são muito deficitários. Por mais que talvez muitas vezes você perguntar para muitas pessoas o que elas acham certo e errado, você vai ter ali um parâmetro que vai mais ou menos ajustar e encontrar um caminho democrático, isso não significa que você vai estar alcançando a verdade de fato. Então muitas vezes, principalmente lá no Common Law, quantos processos você tem de erros de judiciário, aquela série, por exemplo, Olhos que Condenam, do Netflix, e muitos outros casos que você tem de erro. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas são convencidas, elas consensualmente dizem que aquele fato aconteceu, mesmo que o fato não tenha acontecido, e ali você sentencia e chega a um resultado final, muitas vezes irrecorrível. É claro que durante o julgamento as pessoas podem provar, podem levar provas, exames de DNA, de sangue, de diversas coisas. Como essa tecnologia é muito recente, é muito mais comum a quantidade de erros serem maiores quanto mais a gente vai voltando no tempo. Então, basicamente, era isso que eu queria complementar para esse vídeo do Henry. A verdade, ela é um aspecto muito interessante do ponto de vista filosófico, mas ele também é fundamental para o direito. E a forma como essa verdade ela é encarada dentro de cada processo legal, ela modifica a forma como os juízes vão trabalhar. O Brasil tem um procedimento que é muito mais interessante, acredito eu, porque você precisa provar, você precisa fundamentar essa decisão, mas ainda assim ele acaba pecando em alguns momentos em que ele abre para essa decisão coletiva. E como eu falei, por exemplo, lá do processo de impeachment, o processo de impeachment você não tem como apelar dessa decisão para ninguém. O STF mesmo, ele não poderia rever essa decisão porque ele não pode entrar no mérito da consciência de cada senador. A única coisa que o STF poderia fazer é ver se a forma, o procedimento foi efetuado da maneira correta, se o julgamento respeitou todos os passos legais que deveriam ter sido respeitados. Então, basicamente é isso. Assim, se eu tivesse que concluir, eu diria que a verdade, a ética e a justiça são valores que brilham no horizonte como uma estrela guia que a gente deve, seguir a direção que eles nos orientam, mas talvez seja impossível, assim como é, por exemplo, impossível chegar no pé de um arco-íris, talvez seja impossível alcançar a verdade, talvez seja impossível alcançar a justiça, talvez seja impossível dizer com toda precisão se algo é ético ou não é ético, porque são conceitos talvez metafísicos, mas não deixam de ser valores que nos guiam em direção a uma sociedade melhor, em direção a uma sociedade mais justa, em direção a uma sociedade mais ética, em direção a uma sociedade mais verdadeira. E isso, em tempo de tantas fake news, acho que daria uma boa reflexão, vocês não acham? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, um abraço especial lá pro Henry e até o próximo vídeo.